Olá, pessoal. Eu sou a professora Jane Mendes Ferreira e gostaria de desejar a vocês uma ótima semana de estudos. E dizer que eu estou aqui para falar um pouco a respeito de argumento, que é o assunto, em minha percepção, que vai ajudá-los em todas as disciplinas do curso e também na sua atividade profissional. A apropriação desse conhecimento de como argumentar bem tem potencial para aumentar a sua capacidade analítica. E essa capacidade analítica é uma competência muito desejada pelas organizações hoje, muito buscada, né, pelas organizações. Elas buscam profissionais que tenham essa capacidade. Então, se apropriar desse conhecimento vai ser muito importante para vocês. Por favor, lembrem-se de que esse material é complementar, ele não substitui aquele material que já foi deixado para vocês nesta semana. É só para te dar mais um reforço para você concluir as atividades com sucesso, ok? Então, o que é um argumento? Um argumento é formado sempre por uma ideia principal e pelas razões que supostamente sustentam esta ideia principal. Não se trata necessariamente de uma frase escrita ou falada, mas pode ser um conjunto de frases com informações, com evidências, com dados, né? E que no conjunto são supostamente coerentes entre si e ajudam aquele que argumenta a convencer ou persuadir o outro a mudar seu ponto de vista sobre algum assunto, formar uma opinião ou mesmo mudar o comportamento em relação a algo. Às vezes, o argumento não aparece de forma tão clara no texto ou na fala, e você deve extrair, você como um analista competente, com uma competência analítica, né? Deve extrair desse texto ou desta fala o argumento. Como que a gente faz isso? Perguntando para a gente mesmo, né? Eu que estou analisando, devo me perguntar do que este autor, né? Se for o caso de um texto, ou esse interlocutor, se alguém estiver falando com você, do que ele está tentando me convencer? Qual é a ideia que ele está tentando passar para mim? Esta seria a ideia principal, que é um dos componentes do argumento. E como ele está tentando, ou ela está tentando te convencer? Quais são as razões que estão sendo apresentadas? Quais são os dados, quais são as evidências que estão sendo apresentadas para sustentar essa ideia que está sendo apresentada para você? E aí você deve se perguntar, puxa, essas razões são válidas? Elas são confiáveis? Elas têm fonte conhecida? Eu posso checar essa fonte? Isso é bem importante para a gente. Então, argumentar bem é uma necessidade para administradores. Isso porque eu posso dar vários exemplos aqui de como você vai usar a argumentação no seu ambiente profissional, na sua profissão, no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, nos processos de liderança. Se você argumentar bem, você pode modificar o comportamento dos liderados. Pode, por exemplo, convencer lá o seu chefe que um produto deve ser lançado ou um produto deve ser descontinuado. Pode convencer o seu chefe a lhe dar um aumento de salário. Enfim, eu posso falar de muitos exemplos da vantagem da boa argumentação no ambiente organizacional para você como profissional. Vamos a alguns exemplos ou exemplos de argumentos, né? Se eu desejo convencer alguém a parar de fumar, parece fácil isso, né? Porque existe muita informação hoje sobre os malefícios do fumo, mas vamos usar este exemplo porque é um exemplo simples. Então, eu desejo que alguém mude um comportamento. Que comportamento é esse? O fumo, né? A pessoa está fumando. Então, será que existe alguma diferença entre dizer pare de fumar porque todo mundo sabe que isso não é bom? Ou pare de fumar porque fumar é ruim para a saúde, porque aumenta a queda da capacidade respiratória com a idade.
aumenta o risco de problemas respiratórios como tosse, chiado e falta de ar, pode causar bronquite crônica e enfisema. Tem diferença nesses dois, fora a quantidade de coisa? O segundo parece melhor, certo? Porque tem mais informações. Só que existe aí fonte dessa informação? Eu realmente apresentei dados mais concretos? Eu apresentei de onde eu tirei essas informações? Você, como interlocutor, tem que se perguntar isso, né? Então, não é só a aparência do argumento, mas ele precisa, né, efetivamente mostrar de onde veio isso. Quais são os estudos? Principalmente a gente que está no ambiente acadêmico, nós que estamos nos ambientes profissionais, a gente precisa sempre checar esta fonte. Então, a gente sempre tem que buscar fonte, a gente tem que questionar de onde vieram os dados, quais são os estudos que comprovam essa afirmação. Eu coloquei um outro exemplo ali na tela, está aqui na tela para vocês, né? Que a Universidade Federal, por exemplo, eu quero estudar na Universidade Federal do Paraná porque ela é a melhor do Paraná. Será que é um bom argumento? Parece que sim, mas tá, por que ela é a melhor? Onde estão os dados que comprovam isso? Nesse caso é fácil, é uma coisa que eu defendo mesmo, a universidade, o nosso curso de administração é o melhor do Paraná, porque ele aparece em variados rankings, não apenas em um, como sendo o melhor curso de administração do Paraná, e a universidade aparece em vários rankings, como sendo a melhor do Paraná, uma das melhores da América Latina e uma das melhores do mundo. Coloquei ali isso para vocês. Daí são dados mais concretos, eu apresentei a fonte. Agora você pode ir lá consultar, ver se eu coloquei certinho essa informação, tá? Então a gente tem que ser questionador. Não é ser chato, não acreditar em nada, descrente, mas é ter essa capacidade de conferir, de buscar, essa curiosidade. Isso é bem importante para nós como profissionais da administração, como gestores. Então, como profissionais, devemos ter bastante cuidado para argumentar, no sentido que devemos usar dados, informações válidas e confiáveis e não somente afirmação. Então, não somente afirmações sem sustentação, que isso é opinião. Então, opinião, gente, todo mundo tem. Agora, argumentos são poucos os que sabem argumentar bem. Então, opinião, a gente só ouve, a gente não tem como rebater, a gente não tem como contra-argumentar, porque a opinião tem essa característica, ela carece de fundamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a nossa primeira tarefa, é questionar nosso próprio pensamento, nosso próprio comportamento em relação à argumentação. Será que eu estou argumentando mesmo? Ou eu estou simplesmente fornecendo a minha opinião? Será que eu estou, quando eu estou lá no meu ambiente de trabalho, quando eu estou no ambiente acadêmico, eu estou dando claramente qual é a ideia principal, estou sustentando adequadamente essa ideia com evidências concretas, com fontes que podem ser rastreadas, consultadas? Então, a nossa primeira tarefa é pensar sobre o nosso pensar, tá? Então, depois aí a gente vai poder analisar o pensar do outro, o argumento do outro. E quando a gente pensar sobre isso, quando a gente estiver analisando o argumento do outro, a gente sempre tem que extrair qual é a ideia principal e as razões. E aí, nas razões, a gente tem que ser bem questionador, no sentido de, não chato, né, questionador, mas onde estão os dados? Como que eu posso conferir esses dados? Será que eu posso formar a minha opinião, a minha opinião, né, o meu pensamento sobre isso, baseado em outros dados, baseado em outro tipo de argumentação? Então, por fim, gente, lembrando novamente que este é um material complementar, você deve consultar o material que já foi deixado para vocês. Minha sugestão muito forte, por favor, não queimem etapas, não tentem executar as atividades sem ler o material, não tentem fazer de qualquer forma, isso não é bom para a construção das suas competências. Então,
tenha lá o seu ambiente de trabalho, a sua rotina de estudos bem firme, né? Sua disciplina para poder estudar e para poder concluir as atividades com sucesso. Excelente semana para vocês e até a próxima!